Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, boa noite a todo mundo que está seguindo a gente na internet, no canal do Círculo, pelo YouTube. Estou sabendo que tem caravanas que estão vindo para cá, caravanas do Brasil inteiro, e desde já eu gostaria de agradecer a presença no 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Então, vamos aos recadinhos. Hoje eu gostaria também de agradecer a Prefeitura Municipal de Jundiaí, gostaria de agradecer a Polícia Militar e a Guarda Municipal pela proteção e pelo cuidado que estão tendo com a gente. Gostaria de dizer também para vocês que esse é um encontro um pouco diferente. Não vai ocorrer apresentação musical, e sim momentos de sintonia e espiritualidade regados a muita música boa. Então aproveite o momento, conecte-se, sinta toda a presença do amor de Chico e da espiritualidade maior. Fortaleça-se. Aproveite o momento para conhecer quem está do seu lado e fazer ligação que vai levar o amor a todo evento e a todo planeta. Ok? Nessa noite teremos uma roda de conversa e canções com Geraldo Lemos, John Harley, Rafaela Sebel, Fernanda Balasco e Sérgio Santos. Nesse momento, eu vou chamar o pessoal da música e para começar a preparar o coração de cada um de vocês. Então vem para cá. Boa noite. Boa noite. Vocês vieram, que bom. Porque os desencarnados do fundo estavam fazendo mais barulho aqui na minha cabeça. Pior que é. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal do Círculo. É uma alegria estar aqui com você essa noite. Já começar agradecendo, não é? Porque se nós estamos chegando até você hoje no YouTube, através da sua televisão, se nós estamos chegando hoje a tantos países, é porque você nos apoiou, é porque você disse sim, é porque você entendeu a importância desse trabalho, não é? Então as caravanas estão começando a chegar, amanhã nós teremos um grande encontro, domingo um grande encontro e um trabalho espiritual, não é, Tiagão? Isso aí. Precisamos preparar o coração desse povo, Tiago. Vamos? O que vocês acham de a gente começar assim, dar uma apaziguada? A gente estava preparando uma musiquinha aqui, vamos? Como é que é? Das coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vim voltar consertar. Agora o Marcel falou uma coisa que é verdade. Quando o Círculo faz um evento, a gente não faz apresentação musical. A ideia não é ficar aqui cantando para vocês ficarem assim sentadinhos. A ideia é fazer uma imersão espiritual através da música. Sabe o que é isso? Significa você se conectar. Porque esse aqui é um evento diferente. Você que veio aqui hoje, você que nos acompanha ao vivo pela internet, este é um evento diferente. Nós vamos internalizar. Então eu quero convidar você, feche os seus olhos agora, desprende tua bolsa, que isso aqui é interior de São Paulo, não tem crime, você não vai ser roubado, tá? PM tá ali fora, guarda municipal tá ali fora, relaxa, tá? Relaxa. Isso. Se você usa óculos que nem eu, faça assim, ó. Você não correr o risco de ter que ficar olhando para nós, porque não é para olhar para nós.
figura desse homem, desse irmão, desse professor, e entendendo que ele chega de mansinho como um sertanejo, dizendo para você: prepara o seu coração, prepara o seu coração, porque nós trouxemos você aqui esse final de semana. Nós temos uma surpresa, nós temos muito que trabalhar aí nesse coração. Faça essa experiência agora de olhos fechados, de começar a mentalizar. Mentalize não apenas a figura de Chico Xavier, mas a egrégora espiritual que se conecta a esse evento. Vai olhando, vai deixando seu coração se aliviar. Eu não sei o que você que está aí em casa, não sei como é que está o seu coração, não sei o que você tem carregado dentro do seu coração, mas essa noite, esse mineirinho chega devagarzinho, pede licença e diz: prepare o seu coração. Prepare o seu coração para um fim de semana diferente. Prepare o seu coração para um fim de semana com Chico Xavier. Não sei qual é o ponto da sua vida que precisa de um encontro com essa egrégora, mas nós vamos começar hoje, desde já, a preparar o nosso coração, deixar o nosso coração suave. Eu não sei quanto custou para você estar aqui, quantos quilômetros, quantos voos você precisou para estar aqui, mas eu tenho certeza que Chico Xavier e toda a sua equipe essa noite está dizendo para você assim: prepara o teu coração. Prepara o teu coração, porque vai valer a pena cada minuto, cada esforço, cada preparação, cada etapa que você venceu para estar nesse encontro hoje. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte e o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Pode ser que ele não te agrade, isso é lindo. Se nós olharmos para Chico, pode ser que Chico não seja uma figura que nos agrada de primeiro, uma figura que veio do interior, do lugar mais improvável. Gente, do lugar mais improvável. Pode vir alguma coisa boa de Pedro Leopoldo, né? Como é que pode? Mas alguém que aprendeu a dizer não. E quantas renúncias Chico fez ao longo da sua vida, aprendendo a não chorar com a morte da sua primeira mãe, da sua mãe adotiva depois. Quantos nãos, quantos aprendizados ele teve, mas ele veio com um propósito: reorganizar a nossa percepção da realidade, mostrar para todos nós que não há motivo para chorar quando a morte chega. A morte, o destino e tudo, porque tudo isso está fora de lugar quando nós não encontramos um ponto de conexão dentro de nós. E o que Chico Xavier nos propõe
é um ponto de conexão com o alto. Um ponto de conexão. Esse é o nosso convite na abertura deste evento, para que você encontre dentro de você o ponto de conexão que vai te levar ao contato com essas egrégoras, que vai te levar ao contato com a turma de Chico, que já está aqui em Jundiaí, que já está aí na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo. Esteja você no Brasil, esteja você na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, você que nos acompanha hoje. A caravana de Chico Xavier vai bater na sua porta esse final de semana. A caravana de Chico Xavier está chegando este final de semana, dentro da tua casa, dentro da tua vida. É uma caravana de luz. E eu te convido, fica à vontade, serve o café, bota o bolo na mesa, porque quando o mineiro chega, ele traz transformação. Ele traz transformação. Vamos cantar mais uma vez essa, para fechar essa nossa oração inicial? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Bem-vindos ao 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier.
before you left. How light carries on endlessly, even after death. With shortness of breath, you explain the infinite. How rare and beautiful it is to even exist. I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find the pen. I'd give anything to hear you say it one more time. That the universe was made just to be seen by my eye. That I couldn't help but ask you to say it all again. I tried to write it down, but I could never find the pen. I'd give anything to hear you say it one more time. That the universe was made just to be seen by my eyes. With shortness of breath, I'll explain the infinite. How rare and beautiful it truly is that we exist. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente pelo canal do Círculo. Eu sou a Rafaela, membro do Círculo. Boa noite, eu sou a Fernanda, membro do Círculo. E essa noite nós estamos aqui com os nossos amigos Geraldo Lemos e com o John Harley. Nós teremos um bate-papo regado de muita música, de muita história, muita saudade. Teremos a participação especial também do nosso amigo Sérgio Santos e sua esposa Marlene. Para a gente começar, Sérgio, o que você vai cantar para a gente para começar a aquecer os motores essa noite? Boa noite, muita paz, muita alegria. Que o nosso Divino Mestre Jesus, como sempre, nos abençoe. Abençoe com certeza o 12º encontro em homenagem ao nosso querido e amigo Chico Xavier. Não poderia ser diferente, né? Temos que cantar, divulgar nosso querido amigo Chico Xavier. Na hora do refrão, gente, é importante que vocês possam interagir conosco. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Teria mais coragem, determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando
nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Bom, então vamos começar com o nosso bate-papo. Eu acredito que todos estão ansiosos para as histórias que vão vir nessa noite, né? Então eu vou começar já fazendo uma pergunta para vocês dois. A última vez que vocês estiveram aqui em Jundiaí foi para a gravação do documentário, né? Quando Lembro de Chico. E esse documentário fez muito sucesso e foi também o grande estopim para esse evento estar se realizando, né? Como foi essa experiência para vocês? O que significou fazer essas gravações? O que o documentário representa para vocês? Bom, em primeiro lugar, olá pessoal, boa noite. Trago o abraço de todos os amigos da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do Portal Saber Espiritismo e da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, também do Grupo Espírita Saber Amar. E estamos muito satisfeitos de estar aqui em Jundiaí, essa cidade que organizou com tanto carinho, aí, junto com o pessoal do Círculo, o 12º encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra. E foi aqui nessa cidade que gravamos, numa fazenda aqui perto, o documentário Quando Me Lembro de Chico Xavier, né? Uma gravação muito intimista, um bate-papo, eu, John, Bacelli, Saulo Gomes, em que a gente pôde relembrar os momentos que chamaram a atenção de nossa convivência com Chico Xavier. São momentos inesquecíveis e até hoje, eu digo com os amigos, eu conheci Chico Xavier no dia 14 de outubro de 1981. E a gente não tinha ideia de quem era Chico Xavier, não é? E desde esse dia, e cada vez mais, passa ano, parece que a gente vai tomando consciência de que nós tivemos entre nós um apóstolo do Cristo, em sua expressão máxima, no amor, na sabedoria, na renúncia, na caridade, na expressão da humildade, porque Chico foi bem a representação do servidor do Cristo, aquele que se colocava nos últimos lugares, que se fazia o servo de todos, que fazia questão de se humilhar, se apagar, para que a luz do Cristo brilhasse. E tanto ele fez questão de se apagar, que quanto mais ele se apagava, mais esta luz brilhava. E eu acho que o documentário conseguiu retratar esse sentimento que é nosso, é do John, é do Bacelli, é do Saulo Gomes e é de todos vocês, amigos de Chico Xavier, que o conheceram pessoalmente ou não, ou que conheceram a sua obra, a sua vida através dos relatos dos livros, dos biógrafos e também dos documentários sobre sua vida e sua obra.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer, mais uma vez, participar aqui do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. O documentário me trouxe muitas lembranças. Passamos um dia, foi em agosto do ano passado, não foi, Geraldo? Passamos um dia aqui na cidade de Jundiaí e lembrando de situações, emoções que nos deixou e tem nos deixado com muitas saudades. O escritor Pedro Leopoldense José Issa Filho costuma dizer que existem dois tipos de saudades. Uma é a saudade do bolso. Você tira e coloca a hora que você quiser. A outra é a saudade do coração. Vem quando quer e vai quando você menos espera. E naquele dia foi um dia de muitas emoções. Esse menino maluquinho, eu vou pegar aí uma expressão do Ziraldo para um dos seus personagens. Imaginem vocês, esse menino maluquinho, na pequena cidade, ainda não era Pedro Leopoldo, Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Esse estranho e bondoso menino, circulando pela cidade de Pedro Leopoldo, incompreendido. A coerência entre o falar e o agir foi tão significativo que no ano 2000, esse menino maluquinho recebeu o título de Mineiro do Século, numa promoção da Telemar e da Rede Globo Minas. E em 2012, pelo SBT, em parceria com a BBC de Londres, esse menino maluquinho foi reconhecido como o maior brasileiro de todos os tempos. Quanta falta esse menino maluquinho tem feito ao nosso movimento, tem feito ao nosso país. Geraldo, essa vai para você. No último dia 20 de julho, você estava com a gente lá em São Paulo, no encontro da Data Limite, celebrando esse marco que para a gente é muito importante. Quais são os próximos passos para o mundo de regeneração? O Chico deu mais algum spoiler? Olha, o Chico deu várias dicas, mas aí eu vou antecipar a palestra de amanhã. Mas o que é extraordinário é a gente viver esse momento. Nós terminamos um ciclo de 50 anos, que se iniciou quando o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969. O Chico Xavier faz referência a esse ciclo de 50 anos, esse período, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, em 1971. Àquela ocasião, ele não tinha falado o início do período. Mas ele foi muito claro, e basta que cada um de vocês que estão nos ouvindo procurem pesquisar o próprio Chico Xavier falando, porque a palavra dele é uma palavra de sabedoria. Ele vai dizer que se a humanidade pudesse se suportar, se não pudéssemos nos amar uns aos outros como nações diferentes, distintas, cada qual dentro da sua própria cultura, da sua própria fé, da sua própria estrutura social, se não nos pudéssemos amar uns aos outros, que pelo menos se conseguíssemos, no período de 50 anos, nos suportar uns aos outros, que nós veríamos uma era extraordinariamente importante e venceríamos o que ele chamou naquela ocasião
de período belicista da história humana. E, finalmente, ele vai concluir o seu pensamento colocando coisas muito importantes. Dentre elas, ele fala que nós iríamos compreender que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal, né? Que entraríamos em contato com os nossos irmãos extraterrestres a partir do estabelecimento de uma colônia humana na face da Lua. Ele dá até a dica quando isso ia acontecer. E é curioso, porque justamente nesse ano de 2019, que é o ano que finaliza os 50 anos desse período, um período que o Chico Xavier chamava de exceção, de moratória, que numa conversa comigo em 1986, ele comparou a 1/10 hora dos evangelhos, especialmente do Apocalipse de João Evangelista. Então, se a gente vencesse essa 1/10 hora, a 1/10 hora é a 23ª hora do dia, é a hora 11 da noite. Então, é uma hora de noite profunda, e é preciso que a gente entenda isso. Ao vencermos esse período, portanto, de noite profunda, que é a meia-noite, ao mesmo tempo que é a alvorada de um novo dia, que nós já estamos começando a viver a primeira hora do dia seguinte, essa primeira hora ainda é noite. Parece que as pessoas não se apercebem disto, não é? A primeira hora do dia é ainda noite, é ainda madrugada. E se nós vencemos esse período, que o Emmanuel escreve muito bem no livro A Caminho da Luz, quando ele fala em 1938, que a humanidade, àquela ocasião, estava entrando num crepúsculo profundo. Então, vejam bem, vamos pegar as dicas que a obra de Chico Xavier traz para nós. Em 1938, véspera da Segunda Grande Guerra Mundial, que vai matar milhões de pessoas na Europa, no Oriente Próximo, no norte da África, também na Ásia, em 1938, porque a guerra começa em agosto de 1939, nós vamos começar então, segundo Emmanuel, o crepúsculo, às 6 horas da tarde. Então, dura 80 anos a noite do último dia de provas e expiações, que é de 1939 a julho de 2019. Nós vivemos a grande noite. E quando ele fala em 1971, nesse período de 50 anos, e depois ele explica esse período para mim em 1986, que seria a 1/10 hora, ou seja, a 23ª hora do dia, a última hora do dia, então a gente vai compreender que, terminado o período de 50 anos, em 2019, nós terminamos o dia, mas começamos um novo dia. Então nós estamos agora diante desse novo dia. Mas esse novo dia ainda está na madrugada. E o próprio Chico, no segundo programa Pinga Fogo, no dia 23 de julho de 1971, na cidade de São Paulo, na TV Tupi de São Paulo, respondendo a uma pergunta de um telespectador. Ele vai dizer, o telespectador pergunta qual a opinião do Emmanuel sobre o início do mundo de regeneração, sobre o fim da Terra como planeta de expiações e de provas. E o Chico é enfático na resposta. Ele responde, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Ora, vamos raciocinar. Vejam que ele próprio esclarece na sequência da resposta
dizendo-nos o seguinte, que para que alcançássemos isto, seria necessário um aprofundamento das reformas e um aceleramento do processo de mudanças estruturais das sociedades terrenas para que chegássemos, então, em 2057, como um mundo regenerado. Então, pegando esse gancho do Chico Xavier, da obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, pegando os 2 programas Pinga Fogo, que ele, ao vivo, na TV brasileira, até hoje é o programa de maior audiência da TV brasileira, não é? Ele descortina durante 2 programas, são mais de 10 horas em que Chico Xavier foi sabatinado na televisão brasileira por pessoas de várias categorias culturais, várias procedências religiosas, de crença. E ele responde tudo com uma lucidez imensa, mostrando ao Brasil a cara do verdadeiro espiritismo, o espiritismo com Jesus e com Kardec. E ele mostra a cara do espiritismo. Então, pegando isso tudo com o que ele me falou em 1986, nós vamos entender que a alvorada do novo dia, ou seja, os primeiros raios da manhã desse sol da regeneração, só vão chegar em 2057. Então, de agora, 2019 para lá, são ainda 38 anos de escuridão. Mas, não obstante, já são as horas da madrugada. Nós estamos começando a viver a madrugada do novo dia. E como o próprio Chico disse no programa Pinga Fogo, que seria necessário um aceleramento dessas mudanças, nós não vamos gastar 80 anos, como gastamos de 1939 a 2019, nas 6 últimas horas do dia. Nós vamos gastar 38 anos, porque haverá um aceleramento desse processo de mudanças em todos os níveis da vida humana. Como ele me disse em 1986, Geraldinho, se a gente vencer esse período de 50 anos, e graças a Deus, gente, nós estamos numa alegria muito grande, todos nós, porque nós vencemos a condição que as potências angélicas impuseram à Terra, era aquela de não nos lançarmos a uma guerra de destruição nuclear, a Terceira Guerra Mundial. E nós conseguimos isto, a trancos e barrancos, mas conseguimos, nós vencemos. E o Chico me disse, se vencermos esse período de 50 anos, eu me lembro dele fazendo assim com a mão, enfaticamente, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, no campo da ciência, da tecnologia, no campo da medicina, em que ele disse-me claramente que a ciência médica ia chegar nos anos seguintes à conclusão de como curar todas as doenças do corpo físico. Ele também falou no desenvolvimento socioeconômico e cultural das nações, que iriam viver, então, um boom sócio e econômico que haveria de beneficiar todas as nações. Nós deixaríamos, no final desse período, até 2057, de conviver com a pobreza, com a miséria, com as grandes disparidades sociais. E ele me fala também da chegada dos extraterrestres, que, a partir daí, teriam autorização expressa de Jesus de se apresentarem à Terra, não é? Não seria mais uma presença velada, como foi nas últimas décadas, especialmente depois que o homem dominou a tecnologia nuclear e explodiu a primeira bomba atômica, mas teria autorização do Cristo para vir e nos ajudar, e que eles trariam para nós avanços tecnológicos, científicos, que nós nem sonhamos ainda o alcance disto. Geraldo, isso a partir de 2057. Não, a partir de 2019. O
o início dessa nova fase, o Chico foi claro, depois de 20 de julho de 2019. Então, hoje, nós estamos, né, vivendo isso. E olha para você ver, essa semana, não sei se vocês acompanharam, mas a Marinha dos Estados Unidos da América do Norte reconheceu que num episódio de 2017, de 2 anos atrás, onde caças da Marinha norte-americana perseguiram objetos voadores não identificados e que até então eles não reconheciam como sendo tal, eles reconheceram oficialmente que eram objetos voadores não identificados. E de 3 dias para cá, isso foi noticiário de todos os grandes telejornais e jornais do mundo inteiro. Ora, isso é coincidência? 2 meses depois do final da data limite, quer dizer, essa abertura já está chegando, né? E nós podemos esperar maravilhas, porque o Chico foi muito claro no programa Pinga Fogo. Ele disse assim, nós estamos no limiar de uma época extraordinária, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. A gente percebe que mesmo já entrando numa nova fase, né, no mundo de regeneração, como você disse, a gente ainda está nas primeiras horas e nenhuma transformação, né, acontece, mesmo que o Chico disse que vai ser acelerado, ela não vai acontecer do dia para a noite, né? Tem todo um processo para que a gente possa também amadurecer, né? Sim, mas esse processo já vem ocorrendo desde 100 anos antes do Espiritismo, porque Allan Kardec, no último livro dele, revela uma coisa muito importante. Ele revela que, segundo os espíritos superiores escreveram ou falaram com ele, através de diversos médiuns, a transição planetária, que é o início desse processo de mudança, começou 100 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. E daí você vai entender também uma questão importante. Por que Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo 2057? Por que ele não falou 2060? Ou por que ele não falou 2050? Não é? Por quê? Porque Kardec fala que a transição planetária começou 100 anos antes da doutrina espírita. Ora, a doutrina espírita veio em 1857. 100 anos antes é 1757. E o Chico vai revelar que esse final, a transição planetária, termina em 2057, no segundo programa Pinga Fogo. Então, na verdade, qual é o tempo da transição planetária? 300 anos, 3 séculos. 1757, passa-se 100 anos, chega o Espiritismo, como um marco. E 200 anos depois do Espiritismo, 2057, termina o período de transição planetária. Bom. Tem um detalhe que eu queria aduzir. Essa questão da transição é importante porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo feliz ainda. É um mundo em que a maioria da população está preocupada no bem, na fraternidade, na sabedoria, na justiça. A maioria. Mas ainda tem problemas, né? Então, o que nós temos que entender? A partir de agora, nós já temos massa crítica. A partir de julho de 2019, vencendo essa prova de 50 anos que nos foi imposta pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar, nós ganhamos um crédito. Nós conseguimos vencer essa prova e já temos entre a nossa população geral, em todos os planetas, aliás, em todas as nações, desculpem, nós temos massa crítica para realizar o bem que se materializar no futuro, materializará no futuro. John, pegando um pouquinho do gancho, quer comentar? Pode comentar. Não, pode perguntar. Pegando um pouquinho do gancho, né, dessa questão da sociedade ainda hoje, né, a gente ainda
vive numa sociedade, num mundo com muita fragmentação, muita polaridade. Muitas vezes a gente vê as pessoas com ódio mesmo, né? Disseminando ódio. Para você acredita que o Chico seria uma referência de humanidade para os dias atuais? Um dos protótipos do homem do futuro. Você sabe o que mais me chamava a atenção em Chico Xavier? A humanidade de Chico Xavier. Eu imaginava um clássico moralista. Eu conheci o Chico, ele tinha 71 anos de idade. Eu tinha 19 anos de idade. Chico Xavier falava sobre qualquer assunto, de uma forma simples. Eu até comentei quando lembro do Chico. Chico Xavier nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Eu não sei como que esse homem deu conta. Com tanta bajulação e puxação de saco. Inclusive eu tentei agradar o Chico algumas vezes. E ele desarmava a gente. Um homem diferente. É isso que me chamou. E ele trabalhou valores que nessa nova forma de organização social é fundamental. Por exemplo, uma das maiores virtudes de Chico Xavier, respeito pelas diferenças. Somos diferentes. Amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. O Chico, ele conseguia perceber o tempo de cada um. Eu acho que eu queria ser mais do que eu podia ser. Então o Chico devia olhar para mim e imaginado, nossa, essa plantinha é muito frágil, vamos com calma. Então quando eu queria fazer mais do que eu podia, ele dizia, calma meu filho, um passo de cada vez. E ele não tinha o perfil do moralista. O Chico fugiu a esse protótipo do religioso clássico, chato, infeliz, triste, moralista. Moralista, um amigo meu deu uma definição que eu assino embaixo. Moralista é toda aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos não se vê. Para dar conselho, nós somos excepcionais. Para colocar em prática, a distância é muito grande. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Por isso nos convenceu a todos. Ele não fazia de conta, ele era daquele jeito. O Chico, para mim, era uma criança e um general. Uma criança, ele não matou essa criança que deverá existir na vida de todos nós. Senão a gente fica chato. E ao mesmo tempo ele tinha posturas muito claras, muito definidas, respeitosas. Ele escutava o que o outro tinha para dizer. Ele dizia assim, todo mundo tem o direito de discordar do outro, mas precisamos discordar de uma maneira que a gente não silencie o que o outro também tem para nos dizer. Isso é respeitar as diferenças, a diversidade, inclusão, tolerância, gentileza. Chico Xavier viveu todos esses valores em seus 92 anos de idade. Sérgio, você deve estar inspirado ouvindo todas essas histórias. Canta mais uma pra gente? Eu acredito que a espiritualidade maior, há mais de 30 anos atrás, já tinha uma preocupação, né? Que a gente criasse uma canção em homenagem ao nosso querido e amigo Chico Xavier. Estávamos eu e o nosso amigo Carlos Bacelli na porta da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, isso há mais de 30 anos. E eu disse para ele, Carlos, que eu sei, que eu saiba, não tem nenhuma canção assim
em homenagem ao nosso Chico. E você que está tão próximo dele, você não quer tentar escrever um poema e eu vou tentar musicá-lo? Ele não disse nada, né? Passou 3 dias, ele me entregou a letra, Cisco de Deus. E eu estava participando de um trabalho de efeitos físicos, de materialização, que a gente participa até hoje, há 46 anos, no Centro Espírita José Horta. O trabalho é realizado às escuras, e a gente fica cantando, mantendo a vibração, enquanto os espíritos vão realizando o tratamento. Quando terminava uma canção, me vinha aquela melodia na cabeça. Eu terminava de cantar uma canção, vinha outra melodia na cabeça. E eu sempre carregava um gravador dentro do meu carro. Quando terminou a reunião, eu saí correndo, fui lá no carro, peguei o gravador e gravei a melodia. Quando eu peguei a letra, que eu fui relê-la, eu vi que a melodia encaixava naturalmente dentro daquele poema. E assim nasceu Cisco de Deus, que eu gostaria que vocês interagissem conosco no início da introdução, para a gente mandar para o coração do nosso querido Chico e amado Xavier. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Oh, 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 oh. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. E eu, Chico Xavier, Chico Xavier, e eu, Cisco, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Vamos cantar.
Viva Chico! Tô com uma pergunta aqui muito legal. Tem um caso onde a Márcia, a esposa do Bacelli, até o John reproduziu em um dos livros dele, onde ela relata que a Lívia, do livro Há 2000 Anos, ela aparece para Chico e ela agradece, né, pelo trabalho que Chico estava fazendo. Isso me parece que foi uma confidência do Chico para a Márcia, né? Conta um pouquinho para a gente desse episódio. Bom, todos devem conhecer a obra Há 2000 Anos, né? Um best-seller. E quando ele havia terminado, no caminho entre Pedro Leopoldo e a Fazenda Modelo, o Chico estava agradecendo o término do trabalho e a qualidade daquele trabalho, né? Agradecendo, inclusive, a Lívia. De repente, parece que surge um novo sol. Era a Lívia se fazendo presente e agradecendo Chico Xavier pelo esforço em materializar aquele belíssimo trabalho. E ela mandou um acorde para o coração do Chico, que não suportou, vejam bem, nós estamos falando do missionário e do benfeitor Chico Xavier, porque ele chegou a entrar num quadro de arritmia. Uma semana depois, este quadro permaneceu. A Lívia diz assim, mais ou menos, o Geraldo talvez possa dizer melhor, que ela estava agradecendo, mas que o coração dele não suportou os agradecimentos. Nós estamos falando de uma criatura como Chico Xavier. Ou ele, de fato, nós aí podemos fazer uma interpretação, porque nessa passagem, eu vou tomar liberdade, porque eu fiz essa pergunta ao Chico, quando o senador Públio Lentulus, ou Lentulus, procurou Jesus na calada da noite. E o Chico havia dito que Emmanuel passava para ele as imagens que o Emmanuel viveu, e o Chico, para facilitar na psicografia, ele via aquele quadro. Eu perguntei ao Chico, curiosamente, Chico, qual que era a imagem que Emmanuel te passou da figura de Jesus? Chico não quis responder. Para mim, ele disse, esta parte Emmanuel não permitiu que eu visse. Ora, o Chico, eu acho que, eu não tenho dúvida, ele viveu com Cristo, conheceu Cristo, servidor do Cristo, e eu não tenho dúvida que nesse agradecimento da Lívia, eu acho que deu acorde, deu sintonia. Mas para se esconder, como ele fez com a gente o tempo todo, ele disse que não conseguiu compreender a mensagem. Mas o Geraldo pode nos dizer mais alguma coisa. É muito curioso essa parte, porque a gente tem alguns casos sobre isso também, que eu gostaria de contar. Primeiro, quando a família Machado me destina, a família Machado é de minha mãe, meus tios avós, todos conviveram com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, desde quando o Chico nasceu. E a minha tia-avó mais velha, a irmã mais velha de minha avó, chamava-se Adélia Machado de Figueiredo. E quando ela desencarnou, toda a correspondência dela com Chico ficou para mim, para a minha guarda. E eu achei uma carta muito curiosa, de 1937,
em que o Chico, escrevendo para ela, era a época da Páscoa, não é? E o Chico fala, meio que descreve para ela a Páscoa uma semana antes, né, de Jesus ser crucificado, lá em Jerusalém. Só que ele fala que ele se lembra daquela cena, né? Ele conta para ela que ele estava lá. Olha só, e o John aqui já deu uma deixa, né? Que ele era um dos discípulos do Cristo, a gente não tem dúvida mais. E a vida inteira se escondeu. E quando nós conhecemos uma grande amiga dele, natural do estado do Rio Grande do Norte, mas que se radicou no Rio de Janeiro, Dona Suzana Maia Mozinho, e a visitamos muitas vezes por interferência da Wanda Joviano, e ela realizava um culto na casa dela, um culto do Evangelho na casa dela, na cidade do Rio de Janeiro. E o Chico sempre perguntava para ela como iam as tarefas do culto. Ela recebia ali 20, 30, 40 pessoas, vizinhos, amigos, parentes, iam à casa dela. Certa ocasião, ela nos contou, o Carlos Malab é testemunha, a esposa dele, Jussara, a Wanda Joviano, ela nos contou essa cena, que o Chico virou-se para ela um dia e falou assim, Suzana, você tem visto Paulo no culto do Evangelho de sua casa? E ela lembrou daquelas 30, 40 pessoas que frequentavam o culto e não tinha Paulo nenhum. Então falou com o Chico, Chico, não tem Paulo nenhum, não, no culto. E ele falou assim, tem sim, Suzana. Eu estou me referindo a Paulo de Tarso, em espírito. E ela então teve um choque. Falei assim, mas Chico, quem sou eu para ver Paulo de Tarso? E ele falou com ela assim, pois saiba você que ele vai lá no seu culto, na cidade do Rio de Janeiro, principalmente levando lá as grandes inteligências desviadas do Cristo. Ele leva muitos políticos brasileiros desencarnados para que eles possam se reajustar para a próxima reencarnação. E ela ficou espantada e falou com ele assim, mas Chico, você está doido? Se nem você viu Paulo de Tarso, quando você escreveu o livro Paulo Estevão, você não deu testemunho que você não viu Paulo de Tarso, que você não viu a figura de Jesus, embora Emmanuel te mostrasse as cenas. Se você mesmo disse que você não via essas personalidades do Evangelho, eu vou vê-las? E o Chico então virou-se para ela e disse assim, ah, Suzana, isso era o que convinha dizer. Geraldo, esse era o Chico, viu? Por falar em livros, conta pra gente como é que você começou a publicar as psicografias inéditas que estavam arquivadas com a dona Wanda Joviano. Eu soube que rolou um sonho aí. Isso é uma coisa curiosa, porque desde quando a gente começou a trabalhar com o livro da psicografia de Chico Xavier, parece que ele nos direcionou isso, porque isso foi até bem antes. O primeiro livro que nós publicamos foi em 1º de dezembro de 1984, reunindo as mensagens de um primo, William Machado de Figueiredo, que era filho da tia Adélia, né? Ele escreveu através do Chico, ele desencarnou em 1941, e ele escreveu 33 mensagens lá em Pedro Leopoldo e Uberaba, consolando minha tia-avó. E desde 83, que foi quando a gente começou a reunir esse material, sempre o Chico nos dava um material inédito. Todos os livros que publicamos pela União Espírita Mineira na década de 80 e 90, todos eram de psicografias inéditas, mas antigas, que ou as famílias guardavam, ou o próprio Chico guardou ao longo desses anos. Quando o Chico desencarnou, eu pensei, já não vou mais trabalhar, não tem mais material para trabalhar no livro, não é? E lê do engano, porque de lá para cá já publicamos mais 22 livros da psicografia ou psicofonia de Chico. E foi muito curioso, porque
1 ou 2 meses, eu não me lembro bem quanto, depois da desencarnação do Chico, eu sonho com ele numa praça comum. Lembro só que a praça era bastante florida, um banco comum de praça, e eu sentado ao lado dele, e ele falava assim comigo: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. Mas de forma assim, e ele repetiu essa frase 3 vezes, para o meu cérebro de ameba guardar o nome Wanda Joviano, né? E interessante que durante toda a minha convivência com ele, na década de 80 e 90, nunca havia me encontrado com a Wanda Joviano em Uberaba, nem em Pedro Leopoldo. E ele sempre me contava casos dela, do pai dela, Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe dele na Fazenda Modelo, da mãe dela, Dona Maria. Então, eu sabia quem ela era, mas não tinha a menor ideia de onde ela estava. E taquei a ligar para as pessoas, para os familiares, procurando saber se eles conheciam. Ninguém se lembrava mais dela, porque eu acordei com essa lembrança. O John está perguntando aqui. Eu acordei com isso. Wanda Joviano. Você precisa conhecer Wanda Joviano. Eu sabia quem ela era, mas ninguém não tinha ideia. E liguei para familiares, amigos de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, de São Paulo e do Rio. Ninguém sabia. Depois que nós vamos descobrir que a família havia se mudado de Pedro Leopoldo em 1952, ou seja, 50 anos atrás. Chico desencarnou em 2002, ninguém podia se lembrar mesmo dela. Aí, passados alguns meses, eu estava almoçando, eu fui almoçar num shopping em Belo Horizonte, o Shopping Diamond Mall, e me encontrei com um arquiteto amigo, o Fernando Hermani Peixoto Costa. Ele me convida para sentar, para almoçar com ele, e conversa vai e vem, e ele fala: você é muito espírita. Eu ainda brinco: não, muito é por sua conta. Ah, mas você conheceu o Chico, e lá na nossa família tem uma guru espírita, que ela sempre ajuda a gente e tal. E eu, sinceramente, eu não preocupei muito com a conversa e perguntei a ele displicentemente: eu não devo ter conhecido, porque eu convivo muito com o Chico em Uberaba mesmo, que o Chico já morava em Uberaba, e ele tinha dito que ela era de Pedro Leopoldo. E perguntei assim displicentemente: qual que é o nome dela? E ele falou: Wanda Joviano. Eu dei um pulo da cadeira. Não acredito que você conhece Wanda Joviano. Mas é muito. Ela é a melhor amiga de mamãe, a dona Hilda, mãe dele, não é? Elas conviveram juntas no internato em Belo Horizonte, no Colégio Isabela Hendricks. Eu pedi a ele que ligasse para a mãe, conversei com ela, ela me deu o telefone de Dona Wanda nessa noite, nesse dia, durante a hora do almoço, e nessa noite desse dia, eu liguei para ela e nós conversamos 3 horas. A nossa primeira conversa no telefone durou 3 horas. E daí, ela vai me convidar a ir ao Rio de Janeiro. Eu passo de quinta a domingo com ela, e conversamos muito, quinta, sexta, sábado, mas ela não tinha entrado em assunto de livro, de psicografia, nem nada. Depois do final do dia de domingo, que foi o culto do Evangelho, que a família realizava desde 1934, ela então me revela: agora eu vou te dar um presente. E eu quero aqui registrar aqui nossa profunda gratidão, nosso profundo reconhecimento a ela, porque uma pessoa abrir mão desse tesouro não é para qualquer um. É um desprendimento espiritual imenso. Ela me leva no quarto que eu estava dormindo desde quinta-feira à noite. Havia um móvel grande de jacarandá, fechado à chave. Ela, então, pega a chave e abre esse móvel, que ia do teto ao chão, a parede inteira. E lá ela me mostrou, simplesmente, gente, 18 anos de psicografias inéditas de Chico Xavier, no original manuscrito, desde a primeira em dezembro de 1934, quando eles começaram a realizar o culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo, na família Joviano, até 1952, quando essa família se muda para o Rio de Janeiro.
E ali o Chico participava 2 vezes por semana do culto no lar dessa família e psicografava. Imaginem vocês que bênção, não é? Essa família Joviano teve. Então, e a família também, a mãe dela datilografou, então nós temos os originais manuscritos do Chico e os originais datilografados pela família Joviano, com as anotações do Dr. Rômulo. Todas as mensagens são datadas, por isso que a partir de 2006, na inauguração da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 2006, nós lançamos o primeiro livro, que foi Sementeira de Luz, e ainda há material para ser lançado até hoje. Então, só dessa época, desses 18 anos de psicografias inéditas, nós já lançamos cerca de 10 livros. E nós estamos falando de livros com mais de 600 páginas. Não é livrinho pequeno, não. Porque o Chico psicografava toda semana durante 18 anos seguidos, entre 1934 e 1952, no culto do lar dessa família. É ensinamento que não vai acabar nunca, né? Bom, John, depois do Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça, qual é o próximo título do seu livro? Eu ouvi dizer que é uma trilogia, é isso mesmo? Eu estou pensando na trilogia. O Voo da Garça, lançado em 2010, nós falamos do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. É um olhar de um Pedro Leopoldense sobre outro Pedro Leopoldense. Muitos já me perguntaram, é a verdadeira história? Na perspectiva de história que eu trabalho, é um olhar dentre muitos olhares. Qual que é o grande objetivo, pelo menos a minha intenção ao escrever sobre o Chico? Não é mitificar Chico Xavier, não é divinizar Chico Xavier. Ao contrário, é para dizer que ele, sendo tão humano quanto nós, esse homem deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Se ele veio de outro planeta, eu não sei. O que eu sei é que, ao reencarnar aqui neste planeta, ele esteve sujeito a todas as alegrias e privações que nós aqui passamos. Então, eu destaco essa divina humanidade de Chico Xavier. O Bacelli tem uma frase que eu vou parafrasear. Ele diz assim, eu vou parafrasear. Chico Xavier não foi um homem, não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Chico Xavier era de carne e osso, sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, psicografou, desejou, com uma diferença que nós podemos observar nesses 21 anos de convivência e nas leituras dos seus biógrafos. Esse homem demonstrou tanta fidelidade ao Cristo que nos impressionou a todos. Ou ele viveu como ele falava, como ele psicografava, como ele escrevia. Então, a ideia desse primeiro trabalho foi para falar dessa sua humanidade na cidade de Pedro Leopoldo. O Nas Trilhas, eu já falo mais da cidade de Uberaba. 2 cidades co-irmãs, Pedro Leopoldo e Uberaba, que tiveram o privilégio e a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. E nos 2 trabalhos, publicados pela editora Vinha de Luz, eu coloco uma garça solitária. Em minha opinião, Chico Xavier não foi uma alma triste. Ao contrário, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Mas para mim foi uma alma solitária. Como são as grandes almas, no campo da ciência,
no campo da filosofia e no campo da religião, vivendo no futuro do seu tempo, são incompreendidas, muitas vezes ridicularizadas. Mas solitária, ia compartilhar com quem? Imagina eu chegando perto do Chico para reclamar de um problema, porque a gente entendia que ele tinha que escutar problemas. E ele dissesse assim: não, meu filho, deixa eu desabafar um pouquinho. Será que ele não tinha vontade de fazer isso? De desabafar, compartilhar com quem? Quantos amigos que estiveram com ele, mas não conseguiram compreendê-lo? E o terceiro trabalho é para falar do Chico para além das Minas Gerais. Então eu vou falar pelos estados por onde ele percorreu, além do estado de Minas Gerais, e fora do país, destacando as viagens de 1965 e 1966, onde ele esteve no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha e em Portugal. Itália e Canadá. Quer dizer, não andou tanto, mas deixou um legado que eles costumam me perguntar: John, qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? Para mim, Chico Xavier, ele exerceu aquela máxima do Evangelho: o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Essa próxima é para a gente fechar com chave de ouro a noite de hoje. E vai para vocês dois. Por que Chico Xavier aponta para o futuro da humanidade? E o que a gente pode imaginar para o futuro a partir das propostas dos livros de Chico? Bom, Chico Xavier, na definição de um de seus biógrafos, Clóvis Tavares, da cidade de Campos, ele vai escrever isso ainda na década de 40 ou 50, se não me falha a memória, que Chico Xavier era o protótipo do homem do futuro. Por quê? Porque o homem, diferente da humanidade, vamos dizer assim, da mediocridade humana, sem pejorativamente falar sobre nós, não é? Que trazia em si um potencial psíquico extraordinário, fora do comum. Esse potencial psíquico que a doutrina espírita compreende como sendo o dom da mediunidade. E mediunidade todos nós a temos, em menor ou maior grau, mas Chico Xavier vem representar para nós o exemplo da mediunidade exercida com Jesus, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com um sentimento de profundo amor, profunda sabedoria, e vai viver essa mediunidade durante 75 anos de renúncia e abnegação extremos. Ora, ele se fez ponte de luz entre os céus e a terra. E através dos 525 livros dessa mediunidade, até hoje publicados, porque já chegamos a esse número, 525 publicações da mediunidade psicográfica, da mediunidade psicofônica, que é a mediunidade de fala, há 3 livros somente da psicofonia de Chico Xavier, da mediunidade de intuição, porque os livros todos de entrevistas, ele fazia questão de dizer que ele estava respondendo em nome de Emmanuel, ou seja, ele recebia pela intuição a resposta. O próprio programa Pinga Fogo, essas 10 horas, 4 horas e meia do primeiro programa e 5 horas e meia do segundo programa, ele fazia questão de repetir isto, que Emmanuel estava ao seu lado, dizendo isto, dizendo aquilo. E em todos os programas de rádio que ele participou também, ele fazia questão de dizer isso. Temos a mediunidade de clarividência e clareaudiência, por exemplo.
A maioria dos poemas que ele publicou, dos grandes autores, poetas brasileiros e portugueses, a começar de Parnaso de Além Túmulo, foram poemas que ele ouviu os poetas declamar, né? Ouviu e viu, e a partir daí ele transcrevia no papel aquilo que ele estava ouvindo. Então, nós vamos ver nele o exercício constante, fiel da mediunidade com Jesus. E através dessa mediunidade extraordinária, nesses 525 livros, a gente vai destacar a obra de André Luiz, que é o espírito de um grande cientista brasileiro, Carlos Chagas, e André Luiz vai antecipar, isto é fato científico, ele vai antecipar conhecimentos no campo da física, da química, da biologia, da medicina, alguns deles que foram confirmados pela ciência terrestre 30, 40, 50, 60, 70 anos depois que Chico Xavier recebeu essas informações. Então, nós temos aí uma antecipação da verdade, como que a mediunidade fiel de um representante do Cristo na Terra, levantando o véu à verdade. Então, nós precisamos prestar atenção no conteúdo dessa verdade que está materializado nesses 525 livros. Talvez que seja um trabalho para os séculos futuros. Todos nós, não é, devamos nos debruçar sobre essas informações, não somente em nossas casas espíritas, em nossas reuniões, mas nas universidades, em nossas profissões, porque vamos encontrar subsídios para a humanidade futura na obra de Chico Xavier. Tem duas frases que eu tento colocar em prática. Difícil. Mesmo porque, quando eu tinha a oportunidade de ir para Uberaba, eu queria ser tanto igual a Chico Xavier, que quando eu voltava para Pedro Leopoldo, eu conseguia ficar uma semana santinho do pau oco. Eu queria ser como ele. Quem não desejava ser? Só que o preço é alto. O esforço é intransferível, é individual. E duas frases que eu tenho me dedicado na minha vida. Uma é como ele dizia: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. Nós parecemos como mendigos da alma. Ficamos cutucando o tempo todo a ferida para provocar a piedade alheia. Vitimização. Chico Xavier nunca exerceu esse papel. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Procuramos a casa espírita para resolver um problema que, no fundo, a gente não deseja a solução. A gente quer tomar um doril espiritual, né? Assim, um pensamento mágico. E resolve, pronto, acabou. E uma outra frase que o Chico viveu: a melhoria do mundo começa em cada um de nós. A construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz, depende de cada um de nós. Portanto, façamos a parte que nos compete. E aí entram valores que eu vou falar um pouco sobre eles amanhã. Respeito pelas diferenças. Olha quanta intolerância, quanto desrespeito. E não é fora do movimento, não. Eu falo dentro do nosso movimento. Nós estamos, lamentavelmente, é uma afirmação pesada, nós espíritas estamos nos odiando fraternalmente. Que lindo! Nós estamos odiando o outro fraternalmente. Ora, como a gente quer construir um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Se depende de cada um de nós. Diversidade e inclusão.
Que metáfora bonita o Chico utilizava até como criança. Qual foi a metáfora? Espíritos de cores diferentes. Ele disse que eles morariam no arco-íris. Arco-íris, que símbolo legal para falar sobre diversidade e inclusão. Tolerância, construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais feliz, passa pela tolerância. Tolerar, suportar. Por isso que o Cristo foi revolucionário. Ele manda mais do que suportar, mais do que tolerar. Ele pede para amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Não tenho dúvida, eu não vou falar que é o protótipo. Em respeito às diferenças, um dos protótipos deste novo homem, dessa nova sociedade que depende de cada um de nós. Paz e alegria para todos nós. Não podemos desanimar. Que bate-papo incrível. Muito obrigada pela presença de vocês, Geraldo, John, Sr. Sérgio, esposa. Muito obrigada a todos vocês que separaram um tempinho do dia de hoje para nos prestigiar, a todos que estão online nos assistindo. Agradeço muito a todos, principalmente pelas histórias que recebemos nessa noite, esse conhecimento. Você me permite só dizer uma coisa que o Chico dizia? O Chico dizia assim: sei o que devo ser e ainda não sou. Eu vou parafrasear. Sabemos nós quem devemos ser e ainda não somos. Vale aí a reflexão e o esforço. A gente vive num momento histórico em que mais e mais pessoas despertam para um processo de autoconhecimento e expansão de consciência. E a partir dessa experiência, elas sentem que não fazem mais parte do modelo atual. Elas percebem que alguma coisa precisa mudar. Só que ao mesmo tempo em que querem fazer parte de um processo maior que elas mesmas, elas ainda não descobriram exatamente que projeto é esse. No ciclo, nós somos livres pensadores espiritualizados. A gente se uniu para construir, juntos, um mundo melhor. É tipo um espaço de liberdade, partilha, aprendizado e muito crescimento, onde a gente encontra refúgio, pertencimento e força para agir com coragem e harmonia. Nele, pessoas e sentimentos se conectam a uma causa maior do que todos nós. É um lugar em que a gente relembra o que muitas vezes já sabe e busca novas formas de colocar em ação o conhecimento que vai transformar o nosso planeta. Isso é o Círculo, um movimento filosófico livre e espiritualizado por um novo mundo. Na nossa plataforma online de estudos por assinatura, qualquer pessoa no mundo tem acesso a aulas sobre ciência, filosofia, espiritualidade e exoconsciência, além de práticas de meditação e intercâmbio entre os membros. Quer dar uma espiadinha? Vem comigo! O nosso conteúdo está organizado sob os pilares conhecimento, movimento e transformação, porque para nós o conhecimento é o caminho para atitudes novas e transformadoras. Na área de conhecimento, você encontra tudo ligado aos estudos, aulas online e presenciais, artigos e oficinas. Os temas são variados, de civilizações antigas à exoconsciência, da psicanálise aos ensinamentos herméticos, do autoconhecimento às mais diversas formas de espiritualidade. Já na área movimento,
a gente tem o conhecimento posto em prática em nós mesmos. Aqui você encontra exercícios guiados para suas práticas diárias de espiritualidade, meditação e sintonia, além de participar do programa de vibrações semanais para contribuir pelos projetos da nossa comunidade. Além disso, você também pode fazer parte dos pequenos círculos, grupos de membros numa verdadeira rede de apoio à jornada de cada um. Na parte de transformação, você vai encontrar todas as ações sociais do círculo que refletem a melhoria real que a gente quer realizar hoje no mundo. Juntos, como comunidade em rede, a gente investe para levar o conhecimento integral para o ser integral, gerando harmonia, multiplicando coerência e ações positivas que impulsionam o avanço do nosso planeta. Agora que você já sabe o que é o círculo e o que a gente está fazendo, só falta você fazer parte desse grande movimento. Inscreva-se em círculo.site. Conhecimento, movimento e transformação.